Eu quero começar uma série nova aqui no canal, fazendo uma análise detalhe por detalhe dos vídeos que eu já produzi e quem sabe futuramente também abrir a timeline aqui no Premiere e contar para vocês um pouco do meu processo de edição, ponto por ponto. Fala pessoal, eu sou o Gustavo Santana, aqui do canal Barba Audiovisual. Eu sou designer e videomaker e aqui no canal você pode aprender tudo sobre audiovisual. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, por favor deixe aí nos comentários, alguma sugestão de tema para os vídeos também, que esse é o meu termômetro, tá? Quanto mais vocês comentarem, melhor eu consigo me guiar para saber quais as dúvidas que vocês têm para poder produzir os próximos vídeos, tá bom? E o primeiro vídeo que eu quero analisar é o vídeo da cobertura do evento Rally dos Sertões. O Rally dos Sertões é o maior rally das Américas e ele aconteceu no ano passado na cidade de Ilha Comprida, que é uma cidade próxima aqui à minha. E antes de mostrar o vídeo para vocês, eu acho que é melhor a gente começar contextualizando aqui qual que é o cenário. Eu fui contratado pela prefeitura da cidade e é importante vocês saberem isso porque dependendo de quem estiver te contratando e para qual propósito você foi contratado, o vídeo muda. Então, e vocês vão perceber que as mesmas pessoas, os mesmos equipamentos, no mesmo evento, produzindo com propósitos diferentes, podem surgir vídeos completamente diferentes. Então, o foco não é mostrar os detalhes dos carros, das motos que estão correndo, não é mostrar de forma clara os vencedores dessa competição. A ideia é mostrar como esse evento movimentou a cidade, todas as pessoas que estiveram ali prestigiando, como a orla ali estava cheia de gente, carros e o pessoal que veio de fora e ficou dias aqui para poder competir nesse evento. Então a ideia maior é mostrar a movimentação da cidade. Por isso que eu usei bastante imagem aérea, vocês vão ver que o drone aparece em várias situações, mostrando do alto a cidade com todas as pessoas ali participando do evento. Esse vídeo não foi roteirizado. Na verdade, via de regra, é difícil a gente roteirizar vídeos de cobertura de evento, tá bom? Então a gente tem uma ideia do que filmar, uma ideia do que fazer, sabe o propósito do vídeo e quando a gente chega no local a gente vai treinando o nosso olhar ali para encontrar o que pode ser filmado, o que é interessante de mostrar ou não. Nos próximos vídeos de análise dos trabalhos que eu já produzi, eu vou mostrar exemplos de vídeos que foram roteirizados take por take. Então, exatamente os takes que foram gravados já estavam escritos e colocados na ordem certa. Então, tanto a gravação quanto a edição seguiam um roteiro exato do que deveria ser feito, mas esse não é o caso. Uma dificuldade muito grande que a gente encontrou na produção desse trabalho é que a gente não conseguia informações de como o evento ia acontecer. Para vocês entenderem, a prefeitura organizou ali o que cabia a ela, mas não fazia nem ideia de como exatamente o evento aconteceria e quais os locais os carros iriam passar, porque essa é uma informação sigilosa, esse é um segredo que só os pilotos descobrem na hora que eles vão correr. Então vai o piloto de um lado e eu não sei como que é o nome dessa pessoa que vai do lado, mas é o cara que vai guiando o piloto, ele é o GPS ali do piloto e ele vai descobrindo na hora por onde que eles têm que passar. Então somente algumas pessoas da organização do evento têm acesso a essa informação. E a gente teve que conversar com, sem brincadeira, algumas dezenas de pessoas para conseguir encontrar um ponto onde os carros estivessem passando com velocidade para a gente conseguir filmar. Porque dentro da cidade mesmo, onde é a largada e a chegada, os carros têm que andar devagar, acho que até 40 por hora, se não me engano, não lembro, mas é alguma coisa assim, tem que andar devagar até um certo ponto. Então é de um certo ponto em diante que os carros podem sentar o aço ali na velocidade, que é onde fica interessante ali de filmar. Não só isso, mas teve alguns momentos que a gente perdeu na produção desse vídeo, que a gente só foi descobrir depois que durante a noite os carros, entre aspas, desfilavam, né? Um por um, né? Os carros eram anunciados, subiam na passarela ali, desciam. Os pilotos também eram anunciados. Então esse momento, que é um momento bem interessante para o evento, a gente perdeu porque simplesmente ninguém passou pra gente que isso aconteceria. Mesmo perguntando, mesmo conversando com um e com o outro, a gente não conseguiu essa informação. Então já fica a dica aí, fica atento para os eventos que você for fazer para conseguir o máximo de informações possível e mesmo assim você não vai conseguir
em alguns casos, né, as informações que você precisaria. Mas tudo bem, passou, não foi um grande prejuízo para o vídeo, na verdade eu acho que ninguém sentiu falta disso no vídeo, mas já começa por aí, esse já é um ponto que se tivesse, talvez o vídeo ficasse um pouco melhor. Eu quero fazer essa série de vídeos analisando os trabalhos que eu já fiz, porque eu sou muito crítico, tanto com o meu trabalho como com o trabalho dos outros. Então, quando alguém que não me conhece me vê criticando é uma palavra forte, né? Mas comentando algum ponto ali no trabalho de alguém que eu acho que poderia melhorar, as pessoas podem me ver como orgulhoso. Ah, então você acha que só você sabe filmar, só você sabe produzir. E não é bem por aí. Eu posso encontrar pontos a serem melhorados no trabalho dos outros, mas eu sou muito mais crítico com o meu próprio trabalho. Esse vídeo do Rally é um trabalho que eu gosto muito. Ele está no nosso portfólio, a gente sempre manda para as pessoas quando pedem para conhecer o nosso trabalho, então ele já é uma referência dentro do nosso portfólio. Sem dúvida é um dos melhores trabalhos que eu já fiz, então eu estou muito satisfeito com ele, mas mesmo assim vocês vão perceber que existem dezenas de pontos que eu acho que podem ser melhorados nele. Então você precisa encontrar o equilíbrio entre gostar do que você faz e saber o que pode ser melhorado. E eu digo que isso é uma balança que tem que ter um certo equilíbrio, porque se você gosta muito do que você faz, mas você não encontra pontos que podem ser melhorados, então você não evolui. E sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem um ponto para evoluir. Mesmo que você seja muito bom, esteja há anos no mercado, com certeza alguma coisa nova você pode aprender. Ou o contrário, se você encontra muitas críticas ali, muitas coisas que você acha que não ficaram boas, mas não gosta do que você faz, isso gera insatisfação, você trabalha insatisfeito com o próprio trabalho e esse sentimento é muito ruim, é muito negativo e atrapalha muito nas produções. Bom, eu já contextualizei bastante. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu estou deixando o link na descrição, é o primeiro link. Eu não vou colocar ele na íntegra aqui, porque ele é um pouco longo, então eu já vou direto para os meus comentários, tá bom? Mas então pausa esse vídeo, vai lá, assiste. Se precisar, assiste 2, 3 vezes para prestar atenção em todos os detalhes. Vai treinando aí o seu olhar técnico, né, o seu olhar criterioso sobre esse vídeo. Faça suas considerações. Comente aqui embaixo também o que você achou desse vídeo, o que você gostou, o que você não gostou tanto assim. E depois volta para assistir aqui as minhas considerações, beleza? Eu filmei a maior parte desse trabalho com a câmera GH5, que é a câmera que está me filmando, né, da Panasonic, e a lente 40mm 2.8 e a 85mm 1.8, ambas da Canon. Na época eu só tinha a 40mm, né, era o mais aberto que eu tinha, então as imagens em movimento eu filmei todas com essa lente. Se fosse hoje com a lente 18-35, que também é a lente que está me filmando agora, as imagens abertas eu teria feito com essa lente. As imagens muito abertas eu filmei com a Canon SL2 e a lente 10-18. É uma lente bem escura, mas como estava de dia, né, muito clara inclusive, o céu limpo, então eu usei o f bem fechado, f8, f11, para extrair o máximo de qualidade dessa lente. Mesmo porque, vocês vão perceber, nessas imagens bem abertas eu não quero desfoque nenhum. Vamos lá pro vídeo então? Eu achei esse inflável aqui do começo bem bonito, então eu quis abrir o vídeo começando por ele. Eu fui um dia antes também, se eu não me engano eram acho que 4 dias de evento, não me lembro mais, para poder captar essas imagens do pessoal do Som da Ilha, fazendo toda a arrumação, fazendo a preparação. Para fotografia talvez isso não seja tão interessante, mas para vídeo isso faz muita diferença, ajuda a contar a história de como o evento ali começou. E eu já peguei o barco andando, né? Tanto que não está tão no começo, aqui já tinha uma baita estrutura pronta. Esse recurso da imagem acelerada eu vi bastante nos vídeos que o próprio pessoal do Rally produz. É óbvio que você não vai ver o vídeo de alguém e fazer exatamente igual, então se você comparar esse vídeo com os que o Rally produz, são completamente diferentes, né? Aqui eu coloquei o meu olhar, a minha linguagem, o meu jeito de trabalhar, mas eu usei de referência também e peguei alguns pequenos elementos para aplicar aqui e trouxe inovações, né? Uma das inovações que eu trouxe para esse vídeo, que se vocês já assistiram, vocês já viram, que eu usei e abusei, é a câmera lenta. Eu usei muita câmera lenta. Esse take aqui eu gosto bastante, né? Mas acabou que ele ficou bem rápido. O rapaz aqui do Som da Ilha
olhando, parece que para o horizonte, enfim, olhando para longe, e no fundo o céu azul. Achei bem legal esse take. Como os vídeos foram feitos em 4 dias diferentes, em momentos diferentes do dia, e a luz varia muito, é natural que as imagens fiquem com cores um pouquinho diferentes. E até pela rapidez, né, pela velocidade que eu tive que entregar esse trabalho, não dá para ficar alisando muito e acaba que passa batido uma coisinha ou outra. Uma das coisas que eu não gostei tanto é a coloração de algumas cenas que eu vou comentar pontualmente. Essa aqui é uma delas, ó, o céu está levemente esverdeado, a imagem toda no geral está levemente esverdeada, então aqui precisaria fazer um trabalho um pouquinho mais delicado, ali, um pouquinho mais cuidadoso com a correção de cores. Uma coisa que eu acho que faltou nesse vídeo são mais imagens da praia, das pessoas na praia. Eu estava filmando sozinho, tinha mais gente comigo de suporte, mas com a câmera na mão mesmo, era só eu. E acabou que eu fiz poucas imagens do pessoal na praia. O ideal seria ir outro dia só para isso, talvez até depois que o evento já tivesse acontecido, enfim. Mas o orçamento não cobria mais uma ida. Ou talvez ter 2 pessoas, enquanto estou filmando ali o evento, alguém filmando as pessoas na praia. Porque, como eu falei, quem me contratou foi a prefeitura da cidade, então contextualizar ali com as pessoas na praia, as pessoas no comércio também, seria bastante interessante. E aqui tem uma situação importante. A praia da ilha, por mais que a água seja limpa, seja uma água boa, ela é uma água escura. Ela começa a clarear muitos metros para frente. A gente consegue ver bem isso no drone. Então, se vocês repararem aqui, a água está bem escura. Isso aqui acontece bastante, ó. Deixa eu voltar aqui, cadê a senhorinha? Eu gosto de filmar sempre as pessoas que estão trabalhando e as pessoas que estão interagindo ali naquele evento. Então eu achei interessante essa senhora aqui fazendo um vídeo da estrutura ainda sendo montada e sem falar nada eu comecei a filmá-la. Ela tá de máscara, de costas, para não ter problema nenhum aí com a questão da imagem. E quando ela percebeu, ela pediu desculpa que ela achou que ela estava atrapalhando. Eu falei, não, eu queria filmar a senhora mesmo. Isso acontece muito, tá? Às vezes de longe, às vezes de perto ali, filmando só a tela do celular da pessoa e as pessoas acham que estão atrapalhando. Mas é exatamente o que eu queria mostrar. E a ideia aqui é mostrar que todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Porque realmente eram vários lugares, assim, vai aparecer mais pra frente no vídeo. Uma tenda com artesanatos expostos e o carro do Detran, água ali da Sabesp, um outro espaço onde os carros passavam, o outro lugar onde os carros faziam a vistoria, um outro lugar onde o pessoal dava manutenção nos carros, enfim, os mecânicos estavam trabalhando. Então é tanta coisa acontecendo que eu queria mostrar no vídeo que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que as cenas são muito intercaladas. Ah, isso aqui é interessante. Eu queria mostrar os detalhes das motos e dos carros. Achei bem bonito aqui o pneu, que é bem... Eu não sei qual que é o nome para usar para isso aqui, mas pneu novinho, freio, amortecedor, então mostrar os detalhes que são bonitos. Mas como o propósito do vídeo não é focar nos carros e sim no evento, eu acelerei isso colocando metade da imagem em cima, metade embaixo. E é até interessante porque o vídeo tem um ritmo tão dinâmico. Aqui tá sem som, mas se vocês assistiram lá, vocês viram com som, o ritmo é muito rápido. Então é o tipo de vídeo que você não fica de saco cheio quando chega no final. Pelo contrário, quando chega no final, às vezes você quer voltar para assistir de novo e prestar atenção nos detalhes que você não conseguiu prestar atenção. Aqui a imagem do drone está acompanhando o movimento do carro, então assim que o carro sai, eu deixei o drone preparado, né? Então assim que o carro sai, eu começo a andar com o drone. Esse aqui foi o primeiro dia que eu consegui filmar os carros correndo, porque dos 4 dias de evento, se eu não me engano, os carros só correram em 2. Esse de longe não é o melhor lugar para fazer isso, porque o sol estava torando nessa hora aqui, então não é um momento bom para filmar esse tipo de coisa. E aí a areia fica meio cinza, a água fica meio cinza também, a água já não é muito bonita, o céu fica estourado, enfim. Então esse cenário aqui da gravação eu não gostei tanto.
E nesse dia, como eu não tinha experiência nenhuma filmando carros em movimento, eu ainda estava testando configurações, faz em 60, em 120, em 180 frames, que é o máximo que a minha câmera faz, testando qual lente usar, enquadramento, movimento de câmera, se faz na mão, se faz no gimbal, porque tudo isso influencia muito no resultado. Então, as imagens nesse primeiro dia dos carros na praia não ficaram tão boas. Presta atenção no slow motion que eu usei aqui, que é de 60 frames, acho que a maioria, se não todos. E depois, no outro lugar, já no meio do mato, eu usei 180 para tudo e vocês vão ver a diferença que isso fez nas imagens. O que eu falei aqui, eu encontrei com esse fotógrafo e eu sempre gosto de mostrar a equipe que está trabalhando, então eu fiz questão de filmá-lo. Ele aparece acho que 2 ou 3 vezes aqui na imagem. 60 frames, não fica tão lento. Aqui também, se essa imagem fosse em 180 e o carro passasse bem devagar aqui, ficaria muito mais interessante. Por isso é importante você testar, porque o mesmo equipamento em situações diferentes, você precisa de configurações completamente diferentes. Então hoje eu já estou muito mais preparado para fazer esse tipo de vídeo, talvez cobertura do motocross, enfim, esse tipo de trabalho, coisa que na época eu não estava. Então é importante que você treine. Se você só faz evento, pode ser que dentro do estúdio, como é a minha realidade aqui agora, você não desempenhe tão bem por falta de treino, falta de teste, falta de conhecer melhor o seu equipamento e saber quais configurações ali usar em cada situação. Aqui, se eu não me engano, eu estava com 85mm, num lugar super apertado, porque eu usei a 40 e as imagens não estavam ficando boas. Então, eu acho que nesse caso os extremos ficam melhores. Ou imagens bem fechadas, como é aqui, que eu gostei, dá pra entender o que tá acontecendo, dá pra entender que é uma lojinha e o cara tá vendo ali as camisetas personalizadas do Rally pra comprar. Ou imagens bem abertas ali em 18mm, que é o limite que eu tenho hoje, para mostrar todo o ambiente. Mas a 40mm eu achei que não estava tão bonito não. Eu gosto muito desse enquadramento aqui. Eu encaixo o assunto principal mais ou menos na regra dos terços. Aqui ele está um pouco mais para o meio, porque tinha alguém aqui do outro lado que eu não queria mostrar. Estava atrapalhando, né, entre aspas, atrapalhando a minha imagem, então eu tive que adaptar um pouquinho. E o fundo bem no meio, então o horizonte bem no meio e o assunto principal encaixado nos terços. Eu gosto bastante desse enquadramento. Exposição é um desafio, porque aqui eu acho que era por volta de 1 da tarde, alguma coisa assim. Pode ver que as sombras estão bem debaixo dos lugares e o sol estava muito forte. Pode ver que está tudo muito iluminado, mas o rosto desse senhor aqui está escuro. E eu usei o filtro polarizador o tempo todo, porque aí conforme o céu varia, eu consigo, pela borda do filtro, regular a exposição, mesmo que a minha imagem esteja acontecendo. Se você regula pelo ISO, pelo obturador ou pelo diafragma, a imagem vai picotando. Conforme você abre ou fecha, né, a exposição, a imagem vai dando pulinhos. Isso é muito ruim, é muito feio. Com o filtro polarizador eu consigo de forma suave corrigir a minha exposição em tempo real. Eu já acho isso muito bom. Fora que a luz varia muito, então eu tô apontado para cá, tá claro, apontei para cá já tá escuro em outro lugar, e aí tendo o filtro ali fica mais fácil de corrigir, porque eu não gosto de filmar nada no automático. ISO, nada, eu uso 100% manual, até o foco eu uso no manual. Fora que com o filtro polarizador eu consigo usar a velocidade do obturador certa, né, adequada. Certa é uma palavra forte, né, mas a velocidade indicada, né, por uma regrinha que o cinema utiliza. Eu não vou me aprofundar aqui porque eu quero falar sobre isso em outro vídeo. Agora que eu percebi que eu estou falando do filtro polarizador, mas não é polarizador não, é ND, filtro ND variável, tá? Não é polarizador. Mas o filtro ND variável, ele também polariza um pouco a imagem, então ele deixa estourar menos o fundo, né? Então eu usei ele o tempo todo, mesmo quando estava um pouquinho mais escuro eu usava, deixava no mínimo para polarizar um pouquinho a minha imagem. Olha o que eu falei, a cidade.
Isso aqui vale uma pontuação interessante. Aqui estava coberto por uma lona vermelha, pode ver que a imagem está bem avermelhada e olha que eu corrigi bastante. Não quis corrigir mais para não degradar a minha imagem e não artificializar muito. Isso acontece muito em feira, tá? Eu já fiz vídeos em feira que é horrível. Você vai numa barraca, a luz é branca, porque estão usando uma lona branca ou cinza. Aí você vai na barraca do lado, eles estão usando uma lona amarela e aí a imagem fica super amarelada de um jeito que é difícil corrigir. Aí na próxima já é uma lona azul que também já destrói ali a sua imagem, então você precisa alterar o balanço de branco muitas vezes. O ideal nesse caso é bater o branco, se você puder, para você ter mais precisão, ter uma imagem boa sem precisar ficar corrigindo tanto na edição depois. De todas as cenas, eu acho que só essas que eu vou mostrar agora foram forjadas, vamos dizer assim, né? Quando a gente chegou lá, o pessoal já estava preparado para correr, pelo que eu falei de que nos passaram horários vagos, então a gente não sabia exatamente que horas o pessoal ia se preparar. E mesmo chegando lá bem cedinho, todo mundo já estava pronto, então eu pedi para esses dois caras se arrumarem. Então os dois colocaram macacão, a roupa e o capacete, toda a preparação. De resto, tudo foi filmado conforme ia acontecendo. Ah, essa aqui também, o cara apertando o botão e pedi para ele fazer. Eu usei muito rampa de tempo, né, na tradução em português nesse vídeo. Então, as motos e os carros vêm rápido, quando chega na lama, que é a parte que espirra, que é a parte que fica bonita em câmera lenta, a imagem fica lenta, passou daquilo ali, acelera. Eu acho que isso dá um dinamismo muito grande para o vídeo. Essa imagem aqui ficou um pouquinho estranha, porque tá cada um para um lado, parece que é a mesma imagem duplicada, mas não é. Se você reparar no número, uma é 3, a outra é 6. Mas talvez fosse uma moto e um carro, por exemplo, ficaria mais interessante. Né? Duas motos assim, vermelhas, com o cara com macacão vermelho, deu uma sensação de que é a mesma imagem duplicada, eu não gostei tanto. Isso aqui faltou um pouco. Cadê? Volta lá. Imagens das pessoas que estavam assistindo. Como eu falei, pouca gente sabia onde os carros iriam passar, então nesses lugares tinha pouca gente também. Aqui no caso é o pessoal que está vestido, então provavelmente são parentes ou amigos ali dos caras que estavam correndo. E eu fiquei tão preocupado em conseguir captar imagens dos carros, que é o principal, que eu filmei pouco ambiente, pouco das pessoas interagindo. Porque basicamente é o seguinte, eu não sabia exatamente quantos carros iam passar e os primeiros passam muito rápido. Os que vão vindo atrás já passam bem mais devagar, principalmente no segundo dia, porque aí o pessoal já sabe que perdeu mesmo, não tem o que fazer, não dá para tirar a diferença, e aí eles passam bem devagar, passam com cuidado e as imagens não ficam tão bonitas. É muito mais interessante os carros chinelando ali, espirrando lama, indo quase que de lado ali, derrapando, e aí eu não queria perder essas imagens, né? E até eu ter a segurança de garantir essas imagens dos carros, já era tarde e acabei filmando pouca imagem das pessoas ali no ambiente. Aqui vale outro ponto. Quando você tem um cenário muito carregado de informação, como é o caso aqui, tem mato, tem terra, lama, a moto passando, e tem muitas cores, quando você deixa preto e branco, você dá foco para o que está acontecendo, sem focar nas cores. Então eu coloquei essa imagem em preto e branco, eu deveria ter usado mais vezes o preto e branco, para destacar bastante aqui a lama espirrando. Movimento de câmera bem legal, eu me posicionei num lugar que eu conseguisse pegar a moto vindo, passando e indo embora. É interessante, tive que treinar um pouco para conseguir fazer esse movimento. Eu fiz com a câmera na mão mesmo, para ter mais agilidade. Só que o sensor da GH5 é estabilizado e ele tem uma estabilização fantástica. Então, tudo que você vê aqui, quase tudo que você vê, foi feito na mão e mesmo assim ficou bem estabilizado. Com a 85, que já é o comecinho ali das lentes tele. E eu procurei variar, tá? Então pegar os carros de um lado, do outro, de trás, depois eu andei, fui para frente, para ter o máximo de variação de ângulos possível. E mesmo assim eu acho que foi pouco, eu deveria ter feito ângulos ainda mais diferentes. Só que é perigoso ficar no caminho ali dos carros, então não dá, por exemplo, para eu ficar na frente do carro, a hora que o carro estiver vindo eu saio de lado, porque é muito perigoso. No máximo, assim que o carro passa, eu entrava atrás dele.
Mas mesmo assim tem que ficar ligado porque pode estar vindo outro carro atrás e aí pode acontecer um acidente. Então, por essa dificuldade de ter que ficar longe, eu achei que os ângulos ficaram um pouco variados. Ah, aqui já é um outro lugar. É o mesmo lugar ali, mas eu andei um pouco para frente. Só de curiosidade, esse lugar onde a gente está é o antigo aterro da cidade. Então, essa água aqui, cadê? Essa água aqui não é água de esgoto, mas é uma água de lodo ali do lixo curtido. E na semana seguinte, na semana anterior, choveu muito. Então, exatamente nessa parte onde eu estava em cima do lixo, né? Literalmente em cima do lixo. Esse foi um agravante, foi uma dificuldade porque eu tive que filmar tudo de um jeito que parecesse que é só uma poça de água da chuva normal, quando na verdade era uma poça de água de lixo. Eu acho que eu repeti até demais as imagens, só que eu quis fazer isso porque as imagens ficaram tão boas que eu fiquei com dó de cortar. Mas às vezes isso é um problema, porque, como eu falei, pode ficar muito repetitivo o vídeo. Mas cada imagem eu escolhi por um motivo. Então eu vou picotando o vídeo, excluindo, né, as imagens que ficaram ruins, o foco não ficou tão bom, que não são tão bonitas, as imagens de erro, e depois eu vou assistindo de novo e vou selecionando as melhores. Então, por exemplo, essa imagem eu coloquei porque o carro vem derrapando meio que de lado, então eu achei interessante. A imagem anterior eu coloquei porque era a única que eu tinha de duas motos vindo uma atrás da outra, então eu também achei interessante. Cada imagem eu coloquei por um motivo. Essa aqui eu coloquei porque espirra bastante terra, então eu achei bem bonita. Essa aqui já era um ângulo diferente. Essa aqui porque focou bastante nos pneus aqui, jogando terra. É claro que está muito rápido e eu gravei tudo em 1080 para poder usar o limite, né, dos 180 frames da câmera. Então a resolução é muito melhor. Se você der um zoom na minha cara aqui no arquivo bruto do vídeo, você vai ver que tem a definição perfeita da barba, dos fiozinhos, do cabelo aqui espetado. Diferente desse vídeo, se você der um zoom aqui, você não vai ver a definição perfeita da terra ali espirrando do pneu. Mas mesmo assim é uma imagem que eu acho sensacional. E eu usei bastante câmera lenta porque os vídeos produzidos pelo próprio pessoal do Rally usam pouca câmera lenta, ou quase nenhuma, para falar a verdade. Esse take eu coloquei porque é um que mostra o carro passando bem na água, espirrando bastante água. Esse eu coloquei porque esse carro já é outra classificação, ele é maior, né, o bugão que a gente chamava. E aqui eu comi bola num detalhe. Eu estava preparado para filmar o carro vindo, passando na minha frente e indo ali, né, eu filmando de costas. Só que quando eu comecei a virar a câmera, a galera entrou na frente. Aí eu pensei, puxa, vai atrapalhar a minha imagem. Aí quando me deu um segundo ali, eu falei, não vai atrapalhar a imagem, isso é bom, mostra o pessoal interagindo, filmando, todo mundo querendo tirar foto ali. Só que aí já era tarde demais e eu acabei baixando a câmera, então não deu tempo. E depois isso não aconteceu mais. Foi a única vez que eu estava na posição, o carro passou e toda a galera com o celular ali se enfiou atrás do carro para poder filmar. Se eu tivesse segurado a câmera na posição 2, 3 segundinhos a mais ali, eu conseguiria uma imagem ainda melhor, porque ficou interessante esse negócio aqui do carro passando e as pessoas filmando. Então, eu também quis aqui equilibrar as duas coisas. A beleza da câmera lenta, que é uma imagem diferente, que as pessoas não veem e não conseguem filmar com o celular. Então, quando as pessoas assistem o vídeo, elas estão vendo uma imagem nova. O drone também, que é uma coisa nova que as pessoas que estão observando ali não conseguem ver na hora. Mas eu não quis deixar o vídeo com ritmo lento, porque a ideia aqui é um evento acelerado e a música também é bem acelerada. Então eu mesclei imagens em velocidade normal com imagens de câmera lenta. Imagens de drone, geralmente o enquadramento ele é simples, porque é o que dá. E não dá pra gente perder muito tempo com o drone no ar tentando achar o enquadramento perfeito
principalmente embaixo, que tem muito fio, tem passarinho voando, enfim, é perigoso. Nesse dia também estava nublado, aí o céu abriu um pouco e eu acelerei ali para conseguir filmar tudo. Se eu não me engano, isso aqui foi um dia antes, tá? O pessoal ainda estava montando a estrutura, por isso que tá vazio. Você pode olhar aqui no canto, ó, tá vazio. A estrutura tá pronta, mas não tem ninguém, nem carro e nem pessoa. A praia também tinha pouquinha gente, mas esse enquadramento ficou legal, ó. Mostra a água, a faixa de areia, uma faixa aqui verde e aqui a faixa da cidade e lá no fundo, já mais azulado, o horizonte ali com as montanhas. Então é uma imagem que eu achei que ficou bem bonita, com cores bem vivas. Novamente aquele recurso da imagem aceleradinha. Isso aqui eu acelero a imagem e depois posterizo. Então ele corta alguns frames, por isso que ele fica pulando, como se fosse um time-lapse. Grande angular dá outra visão, né? Olha que interessante. Eu fiquei bem surpreso, porque eu estava acostumado já. Filmei quase tudo com a 85 e algumas coisas com a 40. Quando eu peguei a 10-18 na mão, é uma perspectiva completamente diferente. E aqui mostra as pessoas de longe, mas como eu falei no começo do vídeo, não é o foco mostrar cada um deles. E essa é só uma das premiações, né? Não filmei todas as premiações. E eu já deixei de propósito, na verdade eu já fiz essa imagem de propósito, o carro indo embora e o drone acompanhando. Ele anda, ele vai bem longe, aí eu dou uma desfocada na imagem e o drone vai embora. Bom, eu não falei de todas as cenas, mas teve várias cenas aqui que eu acho que a colorização poderia ser um pouquinho melhor, que o foco não estava 100%, né? Eu acho que o foco automático não é tão legal para a maioria das situações. O foco manual você tem uma precisão melhor, mas mesmo assim, debaixo do sol ali tentando enxergar na tela, às vezes dá uma erradinha, principalmente pela velocidade, que às vezes você nem está preparado, acontece alguma coisa, é só o tempo de ligar a câmera, levantar aqui, você tem que filmar. Então, em algumas imagens o foco não ficou 100%, mas enfim, ainda assim eu acho que são boas imagens. Coisas que faltaram nesse vídeo: mais imagens do pessoal na praia, imagens de drone do pessoal correndo. Como eu estava sozinho, fica difícil fazer drone e câmera ao mesmo tempo, então eu acabei priorizando a câmera. Se tivesse mais imagens de drone da galera dos carros ali correndo, seria mais interessante. E faltou depoimento. Depoimento de piloto, depoimento do pessoal assistindo ali, das pessoas, né, que prestigiaram o evento, de algum comerciante. Enfim, se tivesse depoimentos, o vídeo poderia ter esse mesmo tempo, talvez eu não precisasse nem alongar, mas ficaria mais interessante, deixaria o vídeo um pouco mais humanizado. Ter pessoas falando no vídeo deixa um pouco mais humanizado, e para a cidade também seria mais interessante ter esse registro das pessoas felizes pelo evento, dos comerciantes felizes porque aumentaram suas vendas, enfim. Então esse é um ponto aí que poderia ser melhorado. Tá bom, pessoal? Então essa é a análise do vídeo. Tem mais alguns detalhezinhos, mas eu quero que vocês comentem aqui também o que vocês acharam. Treine o olhar para assistir várias vezes, ver onde a exposição tá boa, onde não tá, e questão de enquadramento, porque com qualquer equipamento que você tiver, com um olhar bem treinado, você produz um vídeo de qualidade, né? Mas se você não tiver um olhar treinado, mesmo com equipamento top, o seu trabalho não vai ser tão bom assim. Então foque não só na parte técnica, mas também no desenvolvimento do seu olhar, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Eu sempre quero fazer vídeos mais curtos para o canal, mas nunca consigo. Eu roteirizo, planejo o vídeo e ele acaba sempre ficando muito longo, mas eu acho que é um conteúdo de valor, um conteúdo de qualidade, que para quem está realmente interessado em aprender, vai curtir. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com quem você conhece aí que está começando a aprender, seja foto, seja vídeo, que isso vai ajudar muito o canal a crescer. Vocês não têm ideia de como é difícil, de como é trabalhoso produzir esse conteúdo aqui
semanalmente para vocês, então eu conto com a colaboração de todos para ajudar a difundir esse material. Obrigado, pessoal, e até a próxima.